quando se fala de custo-efetividade, a gente está falando que a gente vai poder gerar mais acesso e com menor custo a médio e longo prazo para o sistema, é isso? Sem dúvida, isso é fundamental, né? A gente, quando tem o olhar na saúde, eu brinco que ele pode ser visto de diversos prismas, né? Você pode ter visto do prisma do paciente, ou seja, do que ele quer de tratamento e qual a expectativa dele, e nisso ele vai olhar o tamanho da intervenção, o quanto isso chega na expectativa dele, o tempo da recuperação, o custo que ele vai ter, seja custo de oportunidade, tempo, econômico e assim vai, e o acesso que ele vai ter. Então, esse é um olhar do paciente. A gente vai ter um segundo olhar, que é o olhar de quem está consultando aquele paciente, que ele tem que responder para o paciente a pergunta que ele lhe faz, né? E aí, qual o melhor tratamento, e o melhor tratamento englobando as expectativas do indivíduo. Só que a gente vai ter também o custo do ente pagador, né? E esse sistema, ele não é um sistema independente, é um sistema que interliga-se. E depois disso, na hora que a gente vai ter o ente pagador, a gente tem o desenvolvedor da tecnologia. E quando a gente fala nisso, né, na sustentabilidade do sistema, talvez em breve vão ter que se criar modelos em que se fale, isso aqui é o entregável para todo mundo. É entregável como tratamento adequado e mínimo. Como a gente vai fazer para aquelas pessoas que também estão no sistema, mas que querem um algo a mais, possam ter o algo a mais e ter esse tipo de acesso, nem que elas arquem com este custo separado do ente pagador. Mas, na grande escala, se precisa ter um sistema que seja eficaz, reprodutível, que possa o maior número de pessoas terem acesso. Eu brinco que isso é como se a gente estivesse vendendo veículo automotor, né? Se a gente estivesse vendendo somente o mais caro, somente Porsche, ou somente Ferrari, somente o quê, a grande maioria da população não estaria andando de nenhum veículo, né? Então, assim, é importante que a indústria mantenha-se também entendendo que ela faz parte de ter um produto acessível para isso, né? E o ente pagador, sem sombra de dúvida, ele tem que fazer isso pensando nisso, mas com o pilar de que manter a saúde das pessoas é mais importante do que a E com esse olhar ampliado, porque não é só a questão dele individualmente, mas é dele enquanto profissional, o que ele entrega de volta para a sociedade, né? Porque ele está continuando a sua atividade profissional, social, etc. E hoje você enxerga que as operadoras de saúde como um todo, esse ente pagador, eles têm essa visão ou é um olhar apenas do procedimento ali e custo imediato? Eu acho que isso está mudando rapidamente, né? Se você fizesse essa pergunta a mim há uns 5 anos, eu ia te dizer que era custo imediato, né? No passado, a nossa análise ela não era uma análise do processo como um todo, da custo-efetividade disso, do curto, médio e longo prazo. Era uma análise pontual, era um pay-per-use, né, que a gente dizia. Então, o sujeito internou, o hospital, o profissional, qualquer lugar que seja assim, ficou um dia, recebe um dia, ficou 2 dias, recebe 2 dias, fez 3 exames, recebe 3 exames. E isso foi criando uma bola de neve no sistema. Porque um sistema que gasta, quanto mais ele gastar, mais aquele que trabalha recebe e assim vai, ele foi criando uma bola de neve e aquele que está como paciente, não tendo nenhuma participação nesse custo, ele estimula o gasto. É a brincadeira que eu falo. Quando você chega em algum lugar e se te custa 0, só então me examina o corpo inteiro. Né? Você fala, não, peraí, você paga X por cada pedaço como coparticipação de pagamento. Você fala, bom, então preciso mesmo fazer esse outro pedaço. Ou vincular com desfecho, né? E aí, isso foi um primeiro período. Hoje, ele é vinculado com desfecho, com tempo, com pacotes. Quem começou, na verdade, uma grande mudança nisso no mundo foi a Hillary Clinton no Medicare nos Estados Unidos. Entretanto, o grande problema é que tudo que é pendular, ele vai e aperta, às vezes, demais e tem que se corrigir. Hoje, nessa situação da avaliação de blocos de tratamento, de pacotes de tratamento, tem havido uma crítica no meio médico que talvez o pêndulo foi para um oposto que está desvalorizando a atividade do profissional, a autonomia do profissional e dos pacientes e, eventualmente, em algumas situações, pode estar prejudicando o desfecho. Perfeito. Porque quando a gente olha desfecho, você tem 3 maneiras de olhá-lo, né? Você tem, primeiro, o desfecho que agrada ao paciente. O que ele gostaria, quantos por cento o índice de satisfação. Então, dos pacientes tratados, 99% ficaram satisfeitos, 1% não ficou, assim vai. Isso é um olhar para o desfecho. O outro olhar para o desfecho é a entrega do que você considera, o operador de saúde considera o mínimo necessário a ser entregue no menor custo.
Isso é um outro olhar de desfecho. Operou, fixou aquela fratura, a pessoa foi de alta, ela está na casa dela, não é mais um custo meu e me custou X. Esse é um outro. Satisfeito ou não satisfeito o paciente, você pode olhar para um desfecho diferente. E a outra maneira de olhar para o desfecho é olhar para o desfecho no médio e longo prazo. O grande problema do médio e longo prazo é que ele depende de uma consciência de que nem sempre o beneficiário do desfecho vai ser o ente pagador. Porque se eu faço um tratamento que vai durar 5 anos em alguém, e um tratamento que vai durar 20 anos em alguém e me custe 1,5 vezes, só que este alguém não for estar comigo depois de 4 anos, do ponto de vista de olhar de desfecho econômico, não estou falando de correto, clínico, certo, errado, clínico, mas de desfecho puramente econômico, na realidade, de custo-efetividade, o mais caro não foi eficaz. Porque para os 4 anos em que você estaria com aquele pessoa nos cuidados, o mais caro e o mais barato foram equivalentes. Se a gente for olhar como desfecho na vida da pessoa ou na sociedade, 1,5 vezes para algo que vai durar 3 vezes mais, faz mais sentido do que um valor para algo que vai durar menos. Então, essa discussão sobre desfecho, custo-efetividade, ela é muito mais ampla e ela tem várias maneiras e várias lentes de serem colocadas. Mas tem que ser discutido. Tem que ser discutido, sem sombra de dúvida. Mas ela tem que ser discutido e talvez tem que ser mais explicitado para todos o motivo dessa discussão, né? A gente vê um aumento significativo do custo da saúde, a inflação médica está sendo muito grande, principalmente ligada à parte de tecnologia médica, né? Até o pessoal brinca que, entre os médicos, né, que quando você olha o gráfico de tabela de honorários médicos, eu te digo não o profissional que define o seu próprio honorário, mas quando você vai ver uma tabela de pagamento no sistema público, uma tabela de pagamento numa operadora de saúde, isso daqui destoa brutalmente da inflação convencional do país e da inflação médica nem se fala. Aí você fala, bom, então onde está essa inflação médica? A inflação médica está muito no custo dos medicamentos, dos equipamentos, da estrutura necessária e houve também um excesso de uso. Né? Um pouco por um receio do não usar, depois ser considerado culpado por ter sido negligente com alguma coisa. Um segundo, por não haver um sistema de freios e bounds de freios da solicitação. E o terceiro é por um desvinculamento completo daquele que solicita o exame com o ente pagador.